Bom dia! Hoje, no Bom Dia Saúde, nós vamos falar sobre um tema muito conhecido, o que é a obesidade. A obesidade, ela é uma doença metabólica mundial que ela é multifatorial, seja saúde, seja psicológico, que é associada ao acúmulo de gordura. E como esse acúmulo de gordura acontece? Através do metabolismo degradativo, quando ingerirmos alimentos, eles se convertem em ácidos graxos, polissacarídeos, proteínas e ácidos graxos, que ao serem ingeridos, eles viram glicose, aminoácidos e ácido graxo, e são utilizadas pelo nosso organismo para serem oxidadas através do CO2 e para formarem elétrons, que é o NAD e o FAD, que eles viram coenzimas, NAD e FAD, e ao serem reoxidadas, elas formam ATP. Mas o que acontece no caso de pessoas que têm obesidade? O corpo segue uma demanda, certo? Porém, no caso da obesidade, se tem uma demanda exacerbada e não essa demanda ela não é oxidada e não vira ATP e não são eliminados como CO2 e acaba virando uma reserva de gordura de forma lipídica. E como essa gordura é armazenada? No ciclo do triaglicerol, no tecido adiposo, são formados 3 ácidos graxos livres e um glicerol, que por meio da corrente sanguínea, parte dessas moléculas vai ser utilizada como combustível para os tecidos e o restante vai voltar para o fígado, que vai ocorrer o oposto da lipase e vai formar um triaglicerol, que ele vai retornar para o tecido adiposo e assim formando a gordura acumulada. Agora eu vou falar um pouco sobre a parte endócrina. No tecido adiposo se destaca o hormônio leptina, que ele atua no organismo, controlando o gasto calórico e o comportamento alimentar. No caso da obesidade, o que ocorre? Como a demanda alimentar é maior, e isso ocorre porque se tem pouco desse hormônio em uma pessoa obesa e não atua no hipotálamo como deveria, que é dando a sensação de satisfação e energia. E isso acaba se relacionando com outras comorbidades, como diabetes mellitus, que é a resistência à insulina, e a esteatose hepática, que no caso é a gordura no fígado, hipertensão e doenças cardiovasculares. É avaliado pelo IMC, que é o Índice de Massa Corporal, onde é avaliado o peso e altura, sendo definido obesidade e 30 quilos acima do peso ideal. O sedentarismo é um dos principais fatores de obesidade em pessoas mais velhas. Acaba que aumenta essas doenças crônicas, inclusive a obesidade. E justifica-se a compreensão e intervenção desses fatores que acabam não deixando, né, os idosos terem uma qualidade de vida melhor. Sendo assim, a gente tem como objetivo hoje identificar as consequências metabólicas e cardiovasculares adquiridas por sua relação com a obesidade. E isso conclui hoje. Agora eu vou passar para os estudantes. Bom dia. O estudo utilizado para fazer esse trabalho trata-se de uma pesquisa tipo analítica com delineamento transversal e abordagem quantitativa. Os dados da pesquisa foram extraídos de um banco de dados do projeto chamado Perfil Epidemiológico das Doenças Crônicas na região sudoeste da Bahia. Foi realizado em espaços como escolas, unidades de saúde e grupos de convivência para idosos no município, no período de janeiro a maio de 2017. Esse estudo foi realizado com cerca de 254 idosos que foram selecionados aleatoriamente e atenderam aos seguintes critérios de inclusão: ter mais de 60 anos e concordar em participar de todas as etapas da pesquisa. Também os seguintes critérios de exclusão: idosos que possuem algum tipo de limitação ou incapacidade que não permitisse a aplicação dos instrumentos. Utilizou-se como alvo cerca de 20.000 idosos. A coleta de dados foi dividida em 2 etapas, cada uma realizada em uma sala. A primeira sala foi destinada a uma entrevista realizada por um pesquisador e abrangia a aplicação do instrumento de pesquisa, contendo dados sociodemográficos e registro de doenças pré-existentes. Já a segunda sala foi realizada medidas antropométricas e exames metabólicos e hemodinâmicos, como altura, peso, circunferência da cintura, circunferência do quadril, pressão arterial, frequência cardíaca, análise laboratorial de lipídios
glicemia, insulina e leptina. Nesse estudo, foram avaliados 254 idosos, com idade igual ou superior a 60 anos, sendo 73% desses entrevistados do sexo feminino. As doenças pré-existentes dos participantes foram relatadas as seguintes: 2,4% apresentaram obesidade, 4% hiperlipidemia, 15,8% mencionaram o diagnóstico de diabetes mellitus, 5% relataram diagnóstico de cardiopatia, 62,7% confirmaram diagnóstico para acidente vascular encefálico e 76,8% dos idosos mencionaram o diagnóstico de hipertensão. O índice de massa corpórea dos idosos chega a ser 60,6% e foram identificados como obesos, e 72,6% estavam com circunferência abdominal acima dos índices recomendados. Porém, a relação cintura-quadril foi considerada alta, visto que ela apresentou 90,5%, o que, segundo a Associação Brasileira para Estudos de Obesidade e da Síndrome Metabólica, classifica-se a obesidade em relação ao índice de massa corporal com resultado maior que 30 kg por metro quadrado. A relação cintura-quadril foi considerada alta por motivos de seus valores estarem acima de 0,85 para mulheres e de 1 para homens, sendo esta última medida mais comum utilizada para diagnosticar a obesidade central, o qual demonstrou maior associação a comorbidades, já que a medida da circunferência abdominal reflete melhor o conteúdo da gordura visceral, e a relação quadril-cintura, e também se associa muito à gordura corporal total, tendo como ponto de cortes as medidas de 90 cm para homens e 80 cm para mulheres. Os idosos que apresentaram medidas acima do recomendado apresentaram maior quantidade de gordura visceral, podendo ser um fator relevante para o surgimento de complicações cardiovasculares e metabólicas. Em relação à população diagnosticada com obesidade, a maioria, 165, não apresentou risco aumentando de adquirir alguma complicação. Apenas 4 diagnosticados com hiperlipidemia apresentou risco aumentado, visto que pacientes diagnosticados com diabetes mellitus 4 estavam na faixa normal e apresentavam risco aumentado apenas 36. 4 diagnosticados com cardiopatia apresentaram risco aumentado e, mais uma vez, os números mais relevantes de pacientes com risco aumentado foram com os pacientes diagnosticados com acidente vascular encefálico e hipertensão, respectivamente 123 e 153 idosos. Bom dia, irei ressaltar um pouco sobre a relação entre a obesidade e diversas questões relacionadas ao metabolismo e saúde. Vale destacar a predominância do sexo feminino na população idosa, relacionada ao maior índice de mortalidade, principalmente entre os homens. Além disso, vale também discutir a percepção da imagem corporal e sua relação com a obesidade, o qual a maioria dos idosos insatisfeitos com a sua imagem corporal apresentavam sobrepeso ou então a obesidade. Alguns fatores que irão contribuir para o desenvolvimento da obesidade são fatores genéticos, maus hábitos de vida, como podemos colocar como ênfase o sedentarismo, a falta de exercícios físicos, hipotireoidismo, algumas alterações fisiológicas de envelhecimento e fatores socioeconômico e cultural. O excesso de peso e a obesidade estão intimamente relacionados a fatores de risco cardiovasculares, como hipertensão, diabetes, mellitus e hiperlipidemia. A grande importância da avaliação da relação cintura-quadril como um dos métodos de avaliação do estado nutricional, bem como indica que um número significativo de participantes apresentavam índices aumentados. Além disso, a ocorrência de outras doenças relacionadas à obesidade, como a hiperlipidemia, diabetes mellitus e cardiopatas. A obesidade visceral, ela está fortemente associada a fatores de risco de hipertensão, diabetes e entre outros. Essas doenças cardiovasculares apresentam um prognóstico pior que a taxa de mortalidade. Por fim, enfatiza-se a importância da abordagem efetivas de longo prazo, envolvendo mudanças de estilo de vida, como alimentação adequada, a prática regular de atividade física, para controle do excesso de peso e da obesidade. Em resumo, tudo o que eu falei que foi apresentado é uma análise que foi feita da relação entre obesidade e metabolismo, destacando os fatores que contribuem para o desenvolvimento da obesidade e as suas consequências para a saúde, principalmente no contexto da população idosa. Ressaltando um pouco que a população idosa tem um maior índice de ter obesidade simplesmente pelo fato deles não se movimentarem tanto, não ter uma vida ativa, fazendo exercícios físicos, como exemplo podemos dar a musculação, ciclismo e entre outros exercícios que podem manter o idoso com a sua vida ativa.
Os resultados evidenciam a hipertensão arterial sistêmica e o acidente cardiovascular encefálico como principais doenças metabólicas e cardiovasculares relacionadas à obesidade na pessoa idosa. Dessa forma, mostrando a abrangência da obesidade sendo um severo problema de saúde pública e as complicações de saúde do idoso. Desse modo, estudos vêm discutir a prevenção dessas complicações patológicas nos idosos, a atenção primária de saúde, fomentando este olhar por parte do serviço de saúde, serviços sociais e em comunidades, possibilitando uma velhice saudável com a maior autonomia e independência.